Olá, olá, oitavo ano. Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele. Tô de volta. Vamos hoje trabalhar alguns exercícios da página 53 e 54 do livro 2, tá? Pega seu material aí, ó. Tá bom? Esse caderno aqui. Pega ele aí. Livro 2, caderno 2, página 53 e 54, tá? Que assunto é esse, gente? Qual é o assunto que nós estamos trabalhando e vamos dar continuidade? É sobre o processo de formação de palavras, tá? Nós vamos fazer a revisão aí sobre composição e eu vou falar sobre alguns conceitos também com relação às questões de formação de palavras, tá? No seu livro, na página 52, dá uma olhadinha aí. Pega ele lá rapidinho. Lá embaixo, na página 52, tá? Diz assim, ó. Nesta unidade, você vai rever como ocorre o processo de formação de palavras, denominado composição. A composição é a união de duas ou mais palavras que juntas formam outra palavra. Há dois tipos de composição, que é a justaposição e a aglutinação. Então, a gente vai falar sobre essas duas e vamos rever alguns outros conceitos também, tá? Então, prepara seu caderno, seu material, para a gente poder exercitar. Então, vamos lá? Deixa eu sair daqui, que é para não te atrapalhar. Se bem que aqui eu não estou atrapalhando ainda não. Mas o que eu coloquei aqui é o que está aí no seu livro, só para a gente recapitular, tá? Olha só, eu vou falar aí da justaposição e da aglutinação aqui em cima, tá bom? E o que vem a ser a justaposição e a aglutinação? É justamente a união dessas duas aí, aliás, de duas ou mais palavras, tá? A gente vai ver exemplos, ok? Por exemplo, na justaposição aqui embaixo, ó, justaposição. O que acontece? As palavras ficam lado a lado, justas, não perdem nada, entendeu? Então, ocorre quando os elementos que formam, né, as palavras se colocam aí, ó, uma ao lado da outra, justapostas, como tá aqui os exemplos, tá? Por exemplo, para-raios, corre-corre, guarda-roupa, segunda-feira e girassol. Se você observar, elas são palavras o quê? Compostas. Por isso a gente está falando de composição, tá? Ou seja, uma outra palavra se uniu a outra palavra, dando um novo significado. Você pode até perguntar, professora, mas girassol é uma só. Vai acontecer. Nem sempre vai ter o hífen, né? Por exemplo, gira é o verbo girar e sol. O nosso sol, né? Substantivo. A união de girassol só acrescentou mais um S. Mas repara, houve a união, houve a junção dessas duas palavras, gira e sol, girassol. E aí traz pra gente uma nova, né, significado, identidade para essa palavra. O que é um girassol agora? É a flor, entendeu? Então é isso, a gente vai perceber que as palavras vão se compondo, né? Vão se ajustando, certo? E como surge a palavra, gente? De acordo com a necessidade vão surgindo novas palavras, não é isso? Tá? Então anota esses exemplos aí. É importante você ter, né, o maior conhecimento de vocábulos, de palavras, tá? Os seus significados. Então põe aí no seu caderninho, ó, exemplo de palavras formadas por justaposição. Põe assim, exemplos de palavras formadas por justaposição. Para-raios, vírgula. Corre-corre, vírgula. Guarda-roupa, vírgula. Segunda-feira, vírgula. Girassol, ok? Tá? Uma ao lado da outra, separadas por hífen ou não, ok? Então, anotou aí? Entendeu? Vamos falar agora da aglutinação. Como se forma, como se compõe essas palavras por aglutinação. Olha só. Ocorre quando os elementos que formam o composto aglutinam-se e pelo menos um deles perde a sua integridade sonora, ou seja, ou perde o som, ou perde uma letrinha,
alguma coisa ali vai ser perdida na formação dessa nova palavra. Então, observe aqui os exemplos, ó. Na palavra aguardente, por exemplo, como é que se formou essa palavra aguardente? Pela união de água mais ardente. E aí, repara só, aguardente, juntou tudo, né? Só que não prevaleceu 2 As aqui, tá vendo? Ficou só um. Então, nessa perda aqui, ó, houve o quê? Uma composição por aglutinação. Elas se aglutinaram, perdendo, então, uma letra A, tá? Ficou a junção aí, ó, aguardente. Agora, olha essa aqui, planalto. Planalto. Como é que se formou a palavra planalto? Plano mais alto. Ah, tá vendo só? Aí perdeu o Ozinho. Olha aí, observa aí. Repara, o N foi junto pro A aqui, ó. Perdeu o O. Então ficou planalto, tá? Esse Ozinho sumiu. Composição por aglutinação, tá? Agora a de baixo aqui. Pernalta. O que é pernalta, gente? Uma perna alta, né? Me fez lembrar aqueles palhaços de circo que usam aquelas pernas de pau. Então, e aí, repara aqui, perdeu também uma letrinha, né? A letra A, ó. Perna, não vai ficar perna alta, pernalta, juntou tudo, né? Então, aglutinou, tá? E o vinagre? Olha só a composição do vinagre. Vinho mais acre. Sim, acre. Significa azedo, né? Então, essa composição aqui, ó, formou essa nossa palavra que a gente usa muito aí na cozinha, né? As mamães sabem disso, que é o vinagre, tá? É o vinagre, tá bom, gente? Muito bem. Então, anota também no seu caderno. Exemplos de palavras compostas por aglutinação. 2 pontos. Aí na linha de baixo. Aguardente. Aí põe entre parênteses. Água mais ardente. Por que você tem que colocar entre parênteses? Você precisa saber como se compôs essa palavra. Entendeu? Se de repente cai lá na prova, você tem que saber como foi essa composição. Como se deu essa composição, tá? Então, água mais ardente, fecha parênteses. Aí embaixo, planalto, abre parênteses, plano mais alto, fecha aí os parênteses, tá? Pernalta, abre parênteses, perna mais alta, também, entendeu? Fecha parênteses. E vinagre, vinho mais acre, tá? E assim nós temos, né, nós relembramos aqui a formação de palavras por composição, vimos a justaposição e a aglutinação, tá? Pegamos aí alguns exemplos, estamos aí, acredito que você esteja anotando no seu caderno direitinho, tá? E agora eu posso e vou falar sobre as outras palavras que a gente não deve esquecer, né? Que são as palavras o quê? Primitivas, são aquelas que acabam dando origem, né, a outras palavras, e as derivadas, que são aquelas que surgem das primitivas, tá? Essas palavras podem ser simples e também podem ser compostas, ok? Então, olha só. Palavras primitivas são aquelas que na língua portuguesa não provém de outra palavra. Então, a gente tem como exemplo aí a pedra, flor, são as primeiras, entendeu? E aí, a partir dela, a gente vai formando outras. As palavras derivadas, por exemplo, são aquelas que na língua portuguesa provém de outra palavra. Então, por exemplo, ó, pedra não é a primeira? Pedreiro surgiu de pedra, originou aí a partir da palavra pedra. E a gente pode pensar em outras, né? De pedra. Pedra pode formar pedreiro, pedrada, pedraria, pedregulho. Repara, lembra aí. Vai lembrando de palavras que a gente pode pensar a partir da palavra pedra, tá? Assim como flor. A partir de flor, a gente pode, né, criar palavras derivadas. Floricultura, tá? Floresta,
ok? Vai pensando aí. Palavras simples. Quais são as palavras simples? São aquelas que possuem apenas um radical. E o que é o radical, gente? O radical é aquela parte da palavra que a gente usa para criar outras, né? Então, no caso, ó, azeite, azeitona. Então, repara que até a letra T, azeite, até o T, a gente repete para formar outras. Então, isso aqui é o radical, né? São palavras simples, tá? Só tem um radical. Cavalo. Palavras compostas, pessoal. Aquelas que possuem mais de um radical. Couve-flor. Tá vendo? Ó, você tem um radical aqui em couve e tem outro em flor. Em planalto, você tem um radical em plano e outro radical em alto. Então, são palavras compostas, tá? Muito bem. Então, anota aí. Essas informações são importantes. Eu sei que você tem alguma coisa, né, no seu livro, no seu caderno também, mas elas acabam também contribuindo, né, para um melhor entendimento, para mais exercícios, mais atividades que você esteja aí fazendo, tá? Então, vamos lá. Aí na página 53, pega aí na página 53, abre aí. Vamos fazer a leitura, página 53, tá, gente? Vamos fazer a leitura, então, do texto, tá? E depois a gente vai aí para as respostas, perguntas e respostas, tá? Esse texto, na verdade, é um trecho, né, da obra O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, tá? Encenado aí, muitas casas teatrais, né, já apresentaram, até na televisão também, já fizeram, já adaptaram, né, para série. Então é bem interessante. Então a gente começa lendo. E olha só, gente, presta atenção na estrutura, né, porque quando começa em Rosa, Rosa é o nome da personagem, né? Então, ela vai ser interpretada por alguém. Observe que na estrutura de uma peça teatral, a forma, né, de escrever, de montar esse roteiro, ela é diferente de um texto narrativo, por exemplo. Você vai encontrar o nome dos personagens sempre em letras maiúsculas, como tá aí, ó, Rosa, Zé, tá vendo? Rosa de novo embaixo, Zé. Isso por quê? Porque significa que essas personagens estarão atuando, ou seja, é a fala, né, de cada uma delas ali na cena, né? Aí a Rosa deve dizer assim, ó, bem feito, você não quis botar almofadinhas, como eu disse? Aí o Zé, repara que embaixo do Zé, dentro do parênteses, tem a palavra convicto, tá? O que é isso? É uma rubrica, né? O que é a rubrica na peça, no roteiro da peça teatral? É justamente a ação, aquilo que eles precisam fazer em cena, estar, o modo deles, né? A ação deles em cena. Então, o Zé, ele precisa falar isso bem convicto, né? Mostrando assim segurança e confiança. Aí ele diz assim, não era direito. Quando eu fiz a promessa, não falei em almofadinhas. Aí a Rosa, então, se você não falou, podia ter botado. A santa não ia dizer nada. Aí o Zé, não era direito. Eu prometi trazer a cruz nas costas, como Jesus. E Jesus não usou almofadinha. Aí a Rosa, não usou porque não deixaram. Aí o Zé fala de novo. Não, nesse negócio de milagres é preciso ser honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o crédito. De outra vez o santo olha, consulta lá os seus assentamentos e diz, ah, você é o Zé do burro, aquele que já me passou a perna, e agora vem me fazer nova promessa, pois vá fazer promessa pro diabo que o carregue, seu caloteiro de uma figa. E tem mais, santo é como gringo, passou o calote num, todos os outros ficam sabendo. Aí a Rosa, será que você ainda pretende fazer outra promessa depois desta? Já não chega?
Aí o Zé: sei não, a gente nunca sabe se vai precisar. Por isso, é sempre bom ter as contas em dia. Por isso, é sempre bom ter as contas em dia, tá? Muito bom. Então, gente, letra A. Nós temos aí: o que esse trecho revela com relação ao caráter de Zé? Zé quis se manter, né? É um homem de palavra, não é isso? Então, olha só, o trecho ele revela que ele é uma pessoa que cumpre a sua palavra, tá? Então, nós temos aqui na primeira, aqui na letra A, o trecho revela que ele é uma pessoa que cumpre com a sua palavra, tá? Um homem em quem se pode confiar, né? Na letra B, nesse trecho há uma expressão formada por 3 palavras que juntas formam uma única unidade de sentido. Identifique-a. A própria expressão Zé do burro, né? A forma aí como ela chama ele, como ela fala com ele, né? Zé do burro. Então, nós temos aqui uma palavra formada aí, né, por 3 outras palavras, tá? Zé, tracinho, do, tracinho, burro, ok? Muito bem. Na questão C, ainda na página 53, hein, pessoal? Essas palavras separadas apresentam o mesmo sentido que quando estão juntas, formando uma expressão. Então, ela está perguntando, né? Será que essas palavras separadas apresentam o mesmo sentido de quando elas estão juntas? Explique sua resposta. E aí, na letra C, não, né, gente? Cada palavra apresenta um sentido, né? Quando estão juntas, um novo sentido é criado, diferente do sentido que cada uma carregava antes, isoladamente, tá? Então, foi o que eu falei. Toda vez que você une as palavras e forma uma nova, é um novo significado, é uma nova imagem, tá? É um novo desenho daquilo que você está criando, dessa nova palavra, tá certo? E assim nós corrigimos a página 53, tá? Então, na letra C, a resposta ficou não, né? E cada palavra ela apresenta um sentido. Quando elas estão juntas, formam um novo significado, tá bom? Escreve isso aí. Lá na página 54, se você terminou, se você acha que está indo muito rápido, pausa o vídeo, tá? Pausa o vídeo, corrige e depois volta aqui comigo. Lá na página 54. Aí nós temos: observando o processo de formação da palavra Zé do burro, é possível concluir que... Aí olha o primeiro quadrinho. Os vocábulos Zé, vírgula, do e burro se juntam sem modificar as letras de cada uma das palavras na nova combinação. Ou, olha a opção embaixo. Os vocábulos Zé, vírgula, do e burro se fundem e uma das palavras perde uma letra na nova combinação. Então, aí na letra D, nós temos como marcando aí a correta, né? O primeiro quadrinho, tá? Os vocábulos é do burro, tá vendo? Eles se juntam, né? Sem modificar as letras de cada uma das palavras nessa nova combinação, tá? Muito bem. Olha o que está escrito agora aqui no quadrinho. Como você viu, as palavras é, do e burro se uniram sem que perdessem a sua integridade sonora, o som, né? Quando isso ocorre, nós temos um processo de formação de palavras denominado composição por justa posição. Só reforçando o que a gente já falou no início desta aula, tá? E aí continuamos. Como você está com o seu livro, pega a sua canetinha aí fluorescente ou de qualquer cor e marca isso aqui porque é importante, tá? Na hora de estudar você sabe que, ó, tem que dar uma olhada nesse quadrado aí, nesse retângulo aí, tá? Aí aqui, a justaposição, ela pode ser formada com ou sem hífen, ó, marca isso aí que é importante. Aí os exemplos: amor perfeito, que é a junção das palavras amor
mais perfeito, separadas pelo hífen. Mal me quer, que é a junção das palavras mal, o me e o quer, não separadas por hífen, tá? Então aqui, ó. Ok? Então marca aí, anota, sublinha, circula, escreve assim, importante, estudar essa matéria para a prova, ok, gente? Ainda estamos na página 54, ok? Então vamos lá. Temos aqui a tirinha, deixa eu só ler com você primeiro, depois eu volto lá para a gente corrigir e aí dá tempo também de você tentar responder, tá? Na questão 2 da página 54, olha só. Leia esta tirinha com os personagens Calvin e Haroldo. Aí você tem aí na primeira tirinha, né? No primeiro quadrinho. Calvin dá um tum na bola. Aí o outro do outro lado corta. Calvin pega a bola e fala: "Xi, é melhor a gente ir embora. Parece que tem os adultos aí querendo jogar tênis." Gente, Calvin e Haroldo estão brincando de jogar vôlei. O que há de inusitado nisso? Ou seja, o que há de diferente nisso? Percebeu no desenho? É porque eles querem jogar, né, vôlei numa quadra de tênis, pessoal. Olha só. Então eles é que estão errados, né? Olha a rede como tá baixinha, tá vendo? Então aqui é uma quadra de tênis e eles é que estão aí, né, querendo jogar vôlei. Não tá dando muito certo isso não. Viu? Aí na letra B. Com que função as expressões tum e corta foram empregadas, gente? Para dar ideia de quê? O som, né? O barulho aí feito, os toques dados pelos personagens na bola, tá? Então, esse tum e esse corta acaba aí parecendo que é o som do toque deles na bola, né? Tá? Então, escreve aí. Essas expressões foram empregadas para representar o som dos toques dados pelos personagens na bola, ok? Muito bem. Na letra C, apesar de ter cortado aí, eu vou ler com você aqui, tá na página 54 ainda, gente, tá? Página 54, letra C. A palavra embora foi formada a partir da junção das palavras em, mais boa e mais hora. Ao serem unidas, cada uma dessas palavras manteve a sua forma original? Explique. Como é que a gente faz isso? Percebendo, né, gente, que lógico que perdeu letra, né? Elas foram, na verdade, suprimidas, tá? Embora você só tem o em, o bo, né? Aí o a e o h sumiram. Então houve aí uma supressão. Algumas palavras não aparecem mais quando a gente faz essa união aí por aglutinação, tá? E aí no seu livro, ainda na página 54 lá embaixo, dentro desse outro retângulo aí, rosa, você tem a seguinte confirmação, né, do conceito aí de aglutinação. Que a palavra embora, ela foi formada pela junção de 3 termos. No entanto, para que se formasse uma nova palavra, sua integridade sonora sofreu alteração, visto que algumas letras não foram utilizadas. Quando isso ocorre, nós dizemos que o processo de formação de palavras é de composição por aglutinação, tá? Planalto, plano mais alto, como nós vimos lá no início, né? E vinagre, vinho mais acre, tá, gente? Então anota, sublinha, marca isso aí porque é importante sim, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, nessa parte aqui que eu acabei de ler com você, tá? E aí se você não deu tempo de corrigir, de pegar, pega aqui agora, ó. O tum e o corta se refere ao som dos toques, né, dados pelos personagens na bola. E a palavra embora aí, tá vendo? Houve essa supressão, né? Foram suprimidas algumas letras, tá bom?
E nós temos aqui a confirmação, então, da formação de palavras por composição por aglutinação, tá? Muito bem. Podemos seguir? Pegou aí, anotou tudo direitinho? Então tá, vamos lá. Trouxe aqui para você, agora não estou mais no livro, tá? É rapidinho, a gente vai fazer a leitura desse texto. Você viu o filme Valente? Não? Se você não viu, pega lá, procura lá nas redes aí de filmes, né? Muito bacana esse filme, muito legal. E aí a gente vai ler só um trechinho do enredo pra gente poder identificar algumas formações aí de palavras, tá? Então, olha só. Mérida, ou Merida, né? É uma arqueira habilidosa e a impetuosa filha do rei Fergus e da rainha Elinor. Determinada a conquistar o seu próprio caminho na vida, Mérida desafia um antigo costume sagrado, o que acaba despertando a raiva dos senhores daquela terra. O pesado Lord MacGiffin, o carrancudo Lord Mackintosh e o briguento Lord Dingwell. As ações de Mérida inadvertidamente liberam o caos e a fúria no reino. E quando ela pede ajuda para uma antiga bruxa, ela acaba desejando algo infeliz. Essas ações impensadas da protagonista acarretam em um grande perigo para o reino e para a família dela. Agora forçada, Mérida terá de descobrir o significado da verdadeira bravura para que ela possa desfazer as burrices antes que seja tarde demais, tá? Então, a partir desse texto, ele não está no seu livro, tá? Isso aqui é um texto à parte que eu trouxe para a gente fazer uma atividade. Olha aqui, ó, a capa do filme, tá vendo? Valente, o cartaz aí do filme, tá? Uma boa pedida para você ver aí, se você ainda não viu. Pode ver final de semana com a família, né? Muito legal. Vamos à questão, gente. Qual é a finalidade do texto? Se você observar, a gente leu um pedaço, um trecho do enredo, né? E, na verdade, esse trecho, ele tem a finalidade de quê? De divulgar, tá? Divulgar o filme por meio do resumo do seu enredo, ok? Na questão 2, nessa passagem aqui, ó, as ações de Mérida inadvertidamente liberam o caos e a fúria no reino. O prefixo in, lembra do prefixo? É um afixo, né, que a gente acrescenta na palavra, na frente aí do radical, né? Esse prefixo in, ele exprime a ideia de quê, gente? De oposição, de negação, de afastamento ou de mudança? Pensa aí um pouquinho. Inadvertidamente. Negação, né? Muito bem. Na questão 3, identifique outras palavras empregadas no texto cujo prefixo exprime a ideia identificada, ou seja, que traga também a ideia de negação, né? E aí lá no texto nós temos, ó, infeliz e impensadas, tá? É lógico que aqui é um M, antes de P e B se usa M, a ideia desse in é justamente negação, tá? Infeliz é estado de quem não está feliz e impensadas é alguém que age sem pensar, né? Então, por isso, tá a ideia aí de negação, ok? Gente, que item contém somente palavras formadas por justaposição? Vê aí. Justaposição, lembra? Uma palavra ao lado da outra sem perder nenhum som, nenhuma letra, tá? Então, nós temos aí, ó, letra A, desagradável, complemente. Letra B, vagalume, pé de cabra. Letra C, encruzilhada, estremeceu. Letra D, supersticiosa, valiosa. E letra E, desatarrachou e estremeceu. Palavras aqui formadas por justa posição sem perder nada é a letra B, tá? Olha aí, o vagalume, ok? E um pé de cabra, tá?
Se você observar, é esse inseto aqui, ó, que tem essa parte aí que ilumina, né? E o pé de cabra aí, ó, que serve para tirar as embalagens, os pregos, né? Acaba ajudando aí a abrir embalagens e situações aí difíceis de caixas, por exemplo, tá? Esse é o pé de cabra. Então, repara que na formação dessas palavras não houve nenhuma perda, ok? Nas palavras embora, vinagre e cachorro quente, elas foram formadas por, ó, embora, lembra? Em boa hora. Aglutinou, né? Então, vamos lá. Ou é a B ou é a D. E o vinagre, vinho mais acre, aglutinou também. E o cachorro quente? Justaposta, né, gente? Então, ó, aglutinação, aglutinação e justaposição, beleza? Tranquilo, né, pessoal? E aqui, só pra gente finalizar, eu trouxe esse resumo. Se você também até agora não copiou nada no caderno e quiser copiar esse resuminho aí, né, vale também, fica à vontade, tá? Mas eu botei aqui pra gente ver a formação, ó, do em boa hora, formação do embora, tá? E é isso, gente. Essa matéria é muito gostosinha, né? De estudar, de aprender, de realizar as atividades. Então, faça a sua parte aí, tá bom? E a gente se vê numa próxima videoaula em que eu vou trazer mais exercícios pra gente, tá? Se cuida, fica com Deus, fica bem, tá? Tchau, tchau.